Bem-vindo ao terceiro episódio de História, o Engine Sword. Hoje veremos o Will utilizando o equipamento feito por Roche. Temos a introdução de uma personagem misteriosa e conhecemos mais 3 Magia Vendors, além de Eupharia. Eu sou o Rei Janja, deixa aquele like para fortalecer o canal e nos ajudar a crescer. Caso você goste do resumo, inscreva-se, pois vou continuar trazendo um resumo toda semana para você acompanhar esse e muitos outros animes. Você já assistiu História? Comente abaixo o que achou. Preparado? Vamos lá! O episódio começa nos mostrando o passado com Elf entregando um presente ao Will e se despedindo dele. Ele grita para ela prometendo que também iria para a torre, mesmo que não consiga usar magia, mesmo que tudo tente o separar, ele irá atrás dela. Não importa o que aconteça, eles verão o pôr do sol juntos, deixando o Elf emocionado e concordando com ele. O Orkney estava presente, e Will diz a ele que aquela seria a última vez que seria patético e ficaria soluçando de tanto chorar. De volta ao presente, na capital da magia Urbus Raygarden, vemos o Will entregando jornais, enquanto o narrador fala que ele era um sem talento e aprendiz de livros que se destacava na escrita, além de ser um estudante que trabalhava. Sr. Donan conversa com Will sobre como ele sempre acorda cedo para trabalhar, o fazendo um elogio. Will continua sua entrega até que tropeça, quase derrubando seus jornais, mas consegue recuperá-los ainda no ar. Em um dos jornais, ele percebe a notícia de que Albus Vina Eupharia criou a nova magia original, sendo a primeira a realizar o feito de inventar 12 magias novas. Kiki chama sua atenção para um jornal que menciona um pedido do Instituto Superior feito por Eupharia. Vemos o dormitório, onde Roche e Nauman consertam um objeto. Will chega animado, perguntando se ele ou ela poderia preparar um equipamento mágico para ele. Roche pergunta por que tanta agitação. Will responde que o Elf enviou um pedido, então ele deveria ir. Roche pergunta sobre as aulas, e ele responde que priorizaria pelo pedido, explicando que a ordem era coletar núcleos de gelo de andarilho congelado, necessitando de muitos catalisadores mágicos. O alvo estava no 4º andar, por isso precisava dos equipamentos de Roche. Roche acha ele muito engraçado, dizendo que Will era bem direto, e lhe entrega um item melhorado. Will estava prestes a sair quando Roche o chama, enfiando um pão em sua boca, mandando ele se cuidar. Roche, você gosta bastante do Willzinho, hein? Will nos conta que certa vez a rainha maga Mercedes, uma das grandes pioneiras, disse: tudo nasce na masmorra. Filhos da magia, peguem seu conhecimento e sabedoria e sigam seus caminhos. Transformem o desconhecido em conhecido e conquistem-no. Tudo está conectado. No 4º andar, vemos o Will impressionado com a quantidade de alunos derrotando monstros. Entre eles estava Sion e seus 2 companheiros. Sion comenta que não adianta ficar matando monstros fracos, lembrando do dia que foi salvo por Will. E o nosso protagonista se impressiona com o poder de Sion, incluindo que ele estava com sede de sangue, decidindo ir para outro lugar antes que ele pegue todos os monstros. Indo mais fundo naquele andar, ele se depara com uma aluna encurralada por monstros pinguins. Ele avança rapidamente e derrota aquelas feras. Aquela menina fica sem saber o que aconteceu, dizendo que ele não usou magia, mas sim uma espada. Ele pergunta se ela estava bem, que responde meio sem jeito que estava tudo ok, agradecendo ele, e se apresentando como Iris Churchill. Vemos o Orkney explicando que criar uma magia era uma conquista profunda, algo tão grandioso que garante o avanço incondicional para a torre, com as magias geralmente recebendo o nome de seus criadores, ou nomes derivados das palavras associadas a eles, usando de exemplo a luta de Will contra Edward e a magia Dax Darbicans, explicando que seu homônimo foi um mago antigo brigadista Darbicans, dizendo que se um deles criar uma nova magia estariam gravando seu nome na história. Alguns alunos dizem que ele faz parecer fácil, enquanto outros dizem que não é uma forma realista de avançar. Rose Prennet, ou Casca de Berserker, se você preferir, pergunta se é por isso que Lady Eupharia estava nos jornais, perguntando se ela realmente era tão boa assim. Ele responde que se não precisar escolher boas palavras, diria que ela é boa pra caramba, quase inacreditável, pois nunca ouviu falar de uma pessoa que tenha criado 12 feitiços originais, podendo dizer que ela será uma das maiores magas em toda a história, deixando todos impressionados, menos esse cara aqui. Colette diz que essa amiga de infância de Will realmente é especial. Desde que ela emitiu uma ordem, a escola estava empolvorosa. Essa gatinha que parece a Casca diz que ela parece uma jovem donzela, deixando Colette sem entender o que Rose quis dizer. Então ela pergunta se Colette não estava com ciúmes de Lady Eupharia, brincando que ela devia estar pensando que a incrível amiga de Will roubaria ele dela, deixando Colette envergonhada e interrompendo a aula, fazendo o Orkney repreender as duas. Colette se pergunta se Will estava novamente na masmorra por causa de Eupharia. De volta à masmorra, Iris pergunta se ele era o aprendiz de livro que tanto ouviu falar, aquele que não pode usar magia, um sem talento, sem precedentes, deixando Will sem graça. Ele pergunta se ela o chamou de veterano, então ela diz ter 14 anos. Ele pensa consigo que ela é 2 anos mais nova que ele, se perguntando se ela está no 4º ano. Então ela pergunta se o fato de não usar magia a incomoda, afinal ela o chamou de sem talento, perguntando se não sente nenhum desdém. Ela responde perguntando como poderia menosprezar alguém que a salvou, dizendo que mesmo que ele não possa usar magia, ela tem respeito por aqueles que têm seus próprios dons. Will fica todo sem jeito e pergunta se ela também veio por causa do pedido. Iris responde que queria ser útil para a magia Vender, desejando
pretendendo se tornar uma das pessoas que estaria dando suporte ao céu. Will começa a nos explicar que eles não conhecem o verdadeiro céu, e naquele momento seu mundo estava oculto. A tremenda energia mágica dos Magia Vender encobre tudo, criando um céu falso, a Grande Barreira. De acordo com a história, quando a barreira cair, novamente o mundo seria envolto pela escuridão e a calamidade começaria. Então os alunos se esforçam para atender aos pedidos, não apenas porque admiram os Magia Vender, mas também porque acreditam que isso ajudará a proteger o céu. Iris conta ter tido a honra de conhecer Lady Elpharia, deixando-lhe surpreso. Ela diz que nunca se esqueceria, contando que estava em um calabouço em uma situação terrível. Will diz que ela deve se meter em vários problemas. Iris continua sua história, dizendo que estava isolada e indefesa, acreditando que morreria, e quando percebeu, todos os monstros estavam congelados, e ao olhar ao redor, viu aquela linda cena de Elpharia, perguntando se ela estava bem e a resgatando, dizendo para que ela seja mais cuidadosa. Ela fica toda bobinha contando isso e graças àquilo teve a oportunidade de conversar com ela sobre várias coisas, dizendo a Will que daria o melhor de si por ela. Enquanto Iris continua, Kiki chama a atenção de Will para algo. Iris continua dizendo que ainda não encontrou nenhum andarilho congelado, nem mesmo com sua magia de busca, perguntando o que ele estava fazendo. Will explica que os andarilhos congelados deixam fragmentos de gelo ao se moverem, notando que aqueles fragmentos são maiores que o normal, indicando algo poderoso à frente. Ele decide seguir enquanto Iris pede que ele espere, questionando como ele sabe tanto. Ele fala que magia é incrível, mas não acredita que seja absoluta, muito menos dentro de uma masmorra. Mesmo que ele tenha conhecimento e sabedoria, a experiência compensa o resto. É nisso que ele acreditava. Eles param por um momento e um monte de gelo cai sobre eles. Rapidamente, Will pega Iris antes de serem esmagados. Ela reconhece aquele monstro como Rex congelado, enquanto Will fala que tinha certeza que aquele seria um monstro poderoso. Rex congelado é a forma elevada de um andarilho congelado, valendo 6 créditos. Um monstro especial específico do quarto andar. Will desvia de seu ataque congelante, deixando Iris em um lugar seguro. Ela diz que ataques físicos não funcionam contra um Rex congelado, pois qualquer coisa que tocá-lo congelaria instantaneamente. Por isso o combate corpo a corpo com aqueles monstros era proibido. Por causa disso eles são chamados de assassinos de anões, devendo lidar com eles apenas com ataques mágicos de longo alcance, falando que ele não poderia fazer nada. Will diz estar tudo bem preparando seu equipamento, dizendo que já enfrentou monstros como aquele diversas vezes, partindo em direção ao Rex congelado com o equipamento feito por Roche. Ele desvia do ataque por cima, conseguindo ir para trás do monstro que não consegue vê-lo, assim iniciando vários ataques de forma aleatória. Iris presencia Will correndo pela área até que ele arremessa seu equipamento contra o Rex congelado. Will começa a correr em volta do monstro, cada vez mais enrolando o cabo do equipamento nele. O Rex congelado continua fazendo seus ataques aleatórios, enquanto Will faz sua última volta, dizendo que eles são fracos contra ataques de chama, fazendo um pose de super-herói, incluindo que também são fracos contra ataques explosivos. Will ativa seu equipamento, lançando chamas por todo o cabo, envolvendo o monstro até chegar na ponta do cabo, que causa uma grande explosão, despedaçando a gigantesca criatura de gelo. Ele fala que não esperaria menos dos itens mágicos de Roche, devendo agradecê-lo mais tarde. Caramba, Iris foi de fofinha e desajeitada pra fria e calculista do nada. Ela diz que aquele era o sem talento, incluindo que há uma grande disparidade entre os rumores que ouviu e a realidade, se perguntando como deve relatar aquilo. Will chama por ela, que volta a ser uma garota fofa e desajeitada, dizendo que eles têm bastante catalisadores, a chamando para irem embora, encerrando o segundo episódio de história. Calma aí que tem cena extra. Vemos a Torre dos Magos, o Mercedes Caules. Iris anda pelos corredores pensando que Will não pode usar magia, mas compensa de forma criativa, incluindo que ele tem um faro para batalha, respaldado pela experiência, dizendo ser verdade que ele não é um mago, mas sim um guerreiro talentoso. Ela entra em um salão onde estão os 4 Magia Vender pedindo um pouco de seu tempo, perguntando se estavam ocupados. Carriot e Cindy Wiseman responde que não estavam apenas em reunião por aparências, incluindo que se a barreira fosse rompida agora, o mundo estaria perdido. Zio Torzeus Rainbow fala que os invasores celestiais estão os observando do céu agora, os deixando sobrecarregados com o número e a força que tem nesse momento. Eleanor Eljoyce Alf diz que precisam de novatos mais promissores para o dia do destino, falando que não podem permitir que o que estava escrito na história se cumpra. Zio pergunta se a observadora encontrou alguém útil. Ela informa que descobriu um ser interessante, um sem talento que não pode usar magia, Will Safford, o recomendando para um cargo na torre, imediatamente sendo recusado por Carriot e Eleanor. Enquanto Zio acha interessante, Elpharia permanece em silêncio. Eleanor fala para não aumentar o número de pessoas inferiores ao seu redor. Zio diz que eles são muito rígidos em suas ideias, incluindo que aceitaria até um anão se ele fosse útil, gerando uma tensão entre os dois. Eleanor chama ele de bárbaro, dizendo não entender o que um homem como ele faz ali. Carriot manda que parem. Seja qual for o caso, não há necessidade de se precipitar, estando quase no dia do grande festival de magia, então poderiam esperar até verem os resultados para tomarem uma decisão. Zio concorda, dizendo que os úteis chegarão ao topo por conta própria, e os que não conseguirem chegaram ao seu limite, perguntando se sua reunião sem sentido acabou, pois estava indo embora. Eleanor também se retira, em seguida Carriot. Iris pergunta a Elpharia se o jovem
jovem que ela recomendou não era interessante. Ela invoca o catalisador obtido por Will, dizendo que esperaria por ele, finalizando o episódio. Mas um episódio incrível, Will continua mostrando suas habilidades, dessa vez com a ajuda de um equipamento mágico feito por Roche. Fiquei em dúvida se Roche é homem ou mulher, pois no episódio anterior, Colette o chamou de Senhor Roche, mas sua aparência e voz são muito femininas. Olhando a Wiki, existe uma teoria de que ele seja uma espécie de clone usado por Eupharia para vigiar o Will. Por isso Eupharia parece estar sempre dormindo. Interessante, não é? E aquela garota Iris, toda bobinha e inocente, depois virou completamente outra pessoa, uma personagem muito interessante. No próximo episódio, intitulado A Véspera do Grande Festival, trarei mais um resumo desse anime incrível. Então não perca o próximo vídeo. Não esqueça de clicar no gostei se curtiu o resumo, inscrever-se no canal e compartilhar com quem não tem tempo de assistir ao anime. Deixe seu comentário sobre o que achou do episódio. Eu agradeço de verdade sua companhia. Até a próxima.